Olá, seja bem-vindo a mais um webinar da ETAP. Iremos apresentar como a ETAP pode ajudar você e a sua empresa a atender a norma regulamentadora número 10. Meu nome é Leandro Toniello e eu sou o gerente de desenvolvimento de negócios da ETAP no Brasil. Vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail brasil@etap.com ou através do telefone 16 3877 1038. Você pode enviar a sua pergunta através do chat do GoToWebinar, que nós estaremos respondendo ao final desse webinar. Convidamos vocês a nos visitar nas nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube em português e através da nossa comunidade no ETAP no LinkedIn. Visite nosso site etap.com e baixe a versão demo. Vamos dar início então a como o ETAP pode ajudar você a atender aos requisitos da norma NR10. Primeiramente, vamos falar sobre a ETAP. ETAP é a mais abrangente plataforma para sistemas de potência, para simulação, projeto, análise, otimização e planejamento de sistemas. Também possuindo soluções em tempo real para operação, análise, controle, otimização e automatização. ETAP é personalizado conforme a necessidade do cliente e pode ser utilizado desde pequeno a grandes sistemas de potência. ETAP tem presença global, tendo mais de 80 escritórios ao redor do mundo e possuindo um escritório próprio aqui no Brasil, sediado em Ribeirão Preto, para atender a demanda do Brasil em suporte, vendas e treinamentos. ETAP é disponibilizado em 7 idiomas, sendo inglês, em espanhol, em português, russo, chinês, japonês e coreano. Possuímos suporte global e local, sendo 24 horas, através dos nossos escritórios, e local em horário comercial. A ETAP Universidade oferece globalmente mais de 150 treinamentos durante o ano, mais de 50 treinamentos in company por ano, e possui instrutores habilitados e qualificados pelos engenheiros da ETAP. Também temos a colaboração com institutos educacionais, através do nosso programa ETAP Power Lab, do qual temos mais de 1000 universidades participando desse programa. Se você faz parte de alguma universidade, entre em contato conosco para saber mais. A ETAP também tem o Programa de Garantia da Qualidade. Esse programa nasceu em 1991 e se refere à verificação e validação tanto do software quanto da biblioteca disponibilizada pelos usuários. Isso significa que o software é testado e validado com projetos reais e comparado os valores calculados com os valores apresentados pelo ETAP. Também somos certificados por diversas normas. ETAP também é o software mais utilizado nas indústrias nucleares. Nos Estados Unidos, 62 das 64 usinas nucleares padronizaram o ETAP como software padrão. Isso nos dá 97% das usinas nucleares utilizando o ETAP. Também possuímos usuários internacionais. Agora vamos mostrar na prática como a ETAP pode te ajudar a atender a NR10. A primeira ajuda será através da elaboração do diagrama unifilar. O item 10.2.3 diz: as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Também no item 10.2.6, o prontuário das instalações elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações de serviço de eletricidade. Com o ETAP, é fácil de você criar o seu diagrama unifilar. Através da nossa ferramenta AutoBuild, é fácil você construir automaticamente o seu unifilar e mantê-lo atualizado. Através do nosso módulo de edição, as barras laterais estarão disponíveis os elementos, bastando nós clicarmos nos elementos e prosseguir com a construção. Essa ferramenta possibilita você reduzir o tempo de construção do diagrama unifilar em aproximadamente 65% do tempo que gastaria com outros softwares.
Temos um vídeo no nosso canal em português do YouTube apresentando a ferramenta AutoBuild. Você ainda pode entrar com os dados dos equipamentos. Por exemplo, 25K para um curto-circuito, tanto trifásico quanto monofásico, e um X sobre R de 9. Para a concessionária, para o transformador, podemos colocar de 10 MVA, de 34,5 para 13,8 e os dados típicos de impedância, assim como os dados para cada motor. Como, por exemplo, kW para cada motor. Posso copiar esse dado e aplicar para os outros. E mais um transformador de 2 MVA. Note que agora eu posso configurar através do meu Display Options ou através do meu Data Block quais são as informações que eu desejo aparecer no Unifilar. Isso nos facilita na hora de exportar para o AutoCAD. Então eu posso clicar e dentro dessas opções selecionar quais são as grandezas que eu vou apresentar. Por exemplo, lá eu estou mostrando para o transformador, eu quero aumentar as informações. Então estou mostrando tanto a tensão primária e secundária, potência e a conexão. Dessa forma eu consigo exportar esse Unifilar que está aqui para o AutoCAD, indo em arquivo, intercâmbio de dados, exportar para arquivo DXF. Isso ele vai me gerar um arquivo no mesmo nome do projeto. E foi criado com sucesso. Para visualizar o arquivo exportado, basta você ir à pasta do projeto e lá vai conter o arquivo DXF. Abrindo, ele vai para o AutoCAD e lá nós temos o mesmo desenho que foi criado no ETAP, aqui podendo ser editado e complementado pelo usuário. Sistemas de proteção. O item 10.4.4 diz: as instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições do projeto. No ETAP é possível você realizar o estudo de proteção e fazer as análises da sequência de operação e verificar a coordenação do sistema de proteção da sua indústria. No caso, o ETAP também é possível você utilizar os estudos de fluxo de potência para verificar as condições operacionais normais do seu sistema e também realizar os estudos de curto-circuito. No caso, para rodar um fluxo de potência e verificar os carregamentos e verificar a potência e corrente no seu sistema. E também podemos realizar um estudo de curto-circuito para verificar todas as correntes de curto-circuito nas barras e nos ramais. O módulo de proteção do ETAP, chamado STAR, ele já vem com a biblioteca dos dispositivos de proteção. Então, para fazer os coordenogramas e verificar e manter atualizado o seu sistema de proteção, basta eu vir, abrir o dispositivo e selecionar na biblioteca qual que é o fabricante do dispositivo e o modelo desse dispositivo. Lembrando que a biblioteca do ETAP é verificada e validada e ela possui uma grande e vasta lista de fabricantes e modelos. Feita essa seleção, nós temos disponíveis quais são as curvas no relé, tão quanto a sua faixa de picape e de instantâneo. Selecionado os dispositivos, basta eu selecionar o trecho para verificar a proteção. Por exemplo, vamos verificar a proteção desse transformador T2 e criar um coordenograma
Com isso, ele vai buscar quais são as curvas que nós selecionamos, os ajustes e trazer isso para um coordenograma. Nesse coordenograma, nós conseguimos visualizar. Verifique que eu consigo, conforme eu seleciono o dispositivo, automaticamente ele seleciona qual que é a curva daquele dispositivo. Após toda a elaboração dos coordenogramas e realização dos ajustes de proteção, a etapa te possibilita ainda testar verificando se os seus ajustes estão coordenados com todo o sistema. Nós temos uma ferramenta chamada sequência de operação, da qual eu escolho um ponto do sistema. Neste caso eu vou escolher a barra 1, vou selecionar um curto-circuito trifásico, ele vai calcular o valor de curto-circuito para esta barra e verificar qual que é o tempo de atuação dos dispositivos de proteção para aquela falta. E te mostra graficamente qual que é a sequência de operação dos dispositivos de proteção. Então, e ainda conseguimos ver a oscilografia desse evento, do qual nos diz que para uma falta na barra 1, gerou uma corrente de 28 kA, sendo o CB22 abrindo em 175 milissegundos. Caso esse disjuntor não abra, o OC7 é sensibilizado através da curva de proteção dele em 416 milissegundos, que manda sinal para o disjuntor CB8 abrir. Esse disjuntor, por sua vez, demora 83 milissegundos para abrir, eliminando a falta em 500 milissegundos. Caso esse não abra, o OC2 ele é sensibilizado em 20.294 milissegundos, do qual manda sinal para o CB10 abrir, e esse CB10 demora 83 milissegundos para abrir. Então nós conseguimos verificar toda a coordenação e o evento para um curto-circuito. Pode ser trifásico, monofásico, fase-fase e fase-fase-terra. Ainda assim, conseguimos elaborar um relatório do qual conterá todos os ajustes de proteção do sistema, sempre deixando atualizados os ajustes de proteção conforme está em campo. Aqui nos possibilita a visualização de disjuntores, relés, fusíveis do projeto. Arco elétrico e energia incidente. O item 10.3.9 diz: o memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes índices de segurança. Item A. Especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações. Sabemos que para o cálculo do arco elétrico e da energia incidente, necessitamos calcular as correntes de curto-circuito nos pontos de interesse de cálculo de arco elétrico. Isso vem do estudo de curto-circuito, como já mostramos, o ETAP ajuda a executar esses cálculos para utilizar como referência para o cálculo da corrente de arco elétrico. Tendo a corrente de arco elétrico, nós necessitamos das curvas de atuação dos dispositivos de proteção para determinar para essa corrente de arco qual que é o tempo que o dispositivo de proteção irá eliminá-lo. Essas curvas vêm do estudo de seletividade, como já foi apresentado para vocês, e o ETAP te ajuda a criar esses coordenogramas. Também necessitamos da distância de trabalho, que é o ponto da onde acontece o arco até o operador, né, o trabalhador, e também do gap. No ETAP, como nós já tivemos os cálculos de curto-circuito e os ajustes de proteção, fica fácil determinar os valores da corrente de arco elétrico e de energia incidente. Então, no nosso módulo de arco elétrico, basta eu simular quais são os valores. Então, no caso aqui, eu vou fazer a simulação no caso do arco elétrico da situação normal do meu sistema. E ele apresenta os valores de energia incidente para todas as barras. No caso, eu selecionei para cálculo em todas as barras. Ele vai dar os valores de boundary, que significa o limite de aproximação, onde a energia incidente é 1,2 calorias por centímetro quadrado, a energia incidente e o tempo de eliminação da corrente de arco elétrico. É de fundamental importância que se calcule todas as situações
de arco elétrico. Isso quer dizer que eu posso ter várias condições operacionais da minha planta e tenho que fazer a simulação para todas elas para verificar qual seria o pior caso. Então, por exemplo, nesse sistema eu tenho a alimentação do meu barramento de 3.45, que pode ser realizada através do transformador 22 e do transformador 23. E eu tenho um tie, que é o meu CB25, que na condição normal de operação ele fica aberto. Veja que eu gerei praticamente a mesma corrente de arco dos dois lados. Porém, do lado da barra sub-22 me gera uma energia incidente de 6.15. Já do lado do T23, que na minha barra sub-23, ela me gera uma energia incidente de 35 calorias por centímetro quadrado. Agora a gente pode analisar ainda a situação operacional quando eu tiver esse disjuntor CB25 fechado e o paralelo entre esses dois transformadores acontecer. Então eu vou fazer a simulação, vou vir aqui, vou fechar esse tie e vou fazer novamente essa simulação. E eu vou chamar ela de análise de arc flash com tie close. Vou fazer essa simulação e ele vai apresentar quais são os resultados para essa condição. Veja que fechando esse tie eu mudo a condição do valor de curto-circuito e consequentemente eu também mudo a condição de energia incidente. Notem que agora o valor de energia incidente foi para 55, quase 56 calorias por centímetro quadrado. E o tempo de atuação é de 2,331 segundos da atuação da proteção. Nesse caso, nós temos só duas situações operacionais, mas no seu sistema você pode ter centenas de configurações das quais você necessita verificar qual que é o pior caso entre a energia incidente. E o Etap te ajuda você a fazer essa comparação através de uma ferramenta chamada Arc Flash Analyzer. O que ele faz essa ferramenta? Ele possibilita você comparar todos os resultados que você simulou em uma única visualização. Então aqui nós estamos comparando a situação normal e tie close e conseguimos visualizar todas as condições. Então aonde a gente tem a situação na barra sub-22, que a energia incidente na condição normal era de 6,15 e passou para quase 56 calorias por centímetro quadrado. E no caso da sub-23, de 35 para 56. Certo? Então conseguimos fazer a comparação para todas as barras do sistema. Conseguimos ainda exportar essas condições para o Excel. E assim trabalhar e jogar todas as informações no relatório. Continuando a análise, ainda eu tenho a possibilidade de verificar a energia incidente para cada barra com o pior caso, ou seja, ele vai fazer a análise de verificar qual que é a pior energia incidente para cada barramento e mostrar qual que é o seu relatório de saída que determinou essa corrente de arco e consequentemente a energia incidente também. Permissão de trabalho. O item 10.7.4 diz: todo trabalho em instalações elétricas energizadas de alta tensão, bem como aquelas que interagem com o CEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para a data e local assinada por superior responsável pela área. Os 10.7.6 diz: os serviços em instalações elétricas energizadas de alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos detalhados e assinados por profissional autorizado. O 10.11.1, os serviços de instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinada por um profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 da ANR. O 10.11.2, os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordem de serviço específica aprovada pelo trabalhador autorizado, contendo no mínimo o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados. No caso, o Etap pode te ajudar a elaborar a permissão de trabalho. Basta a gente selecionar os pontos onde os operadores irão trabalhar.
No caso, vamos supor que nós vamos trabalhar na barra sub-22 e sub-23, que for a que nós calculamos as duas opções. Clico em permissão de trabalho, ele vai salvar essa permissão de trabalho, e aí eu tenho a elaboração da permissão de trabalho, onde eu posso inserir as informações de duração desse trabalho, o número da ordem de serviço, o passo a passo ou a recomendação que deve ser feita, quem é o solicitante, quem são as pessoas qualificadas que irão trabalhar, qual que é a data que ela vai entrar e o principal, você já sabe antes de ir para a subestação qual que é a energia incidente ou qual que é o risco que você vai ter antes de entrar na subestação e ainda qual que é o limite de aproximação dessa situação para cada um desses painéis. Se nós lembrarmos do item 10.3.9, item D, fala das recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso das pessoas aos componentes das instalações. Então, no caso das advertências, o ETAP pode te ajudar na elaboração das etiquetas. Então, nós possuímos relatórios ou etiquetas já pré-fabricadas conforme algumas normas internacionais e temos também, você pode criar a sua etiqueta personalizada do jeito que o usuário desejar. Nesse caso, nós vamos elaborar a etiqueta para todas as barras do sistema. Então, ela já vem pré-determinada e aqui eu tenho as etiquetas para todas as barras. E da mesma forma que nós temos no estudo de proteção e seletividade, nós temos a possibilidade ou a ferramenta de fazer uma simulação de um arco elétrico em determinado ponto do sistema e verificar qual que é o dispositivo e a energia incidente que esse arco vai causar no sistema. Então eu tenho aqui a inserção, vou colocar, por exemplo, uma falta nessa barra aqui onde está o gerador, vou simular, no caso, uma energia incidente e vou verificar a atuação da proteção para um arco elétrico. E vejo também as contribuições dessa corrente de arco. Aterramento. O item 10.2.8.3 diz: o aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência dessa, deve atender às normas internacionais vigentes. O ETAP pode te ajudar a analisar a sua malha de aterramento através do nosso módulo Ground Grid. Basicamente, a gente define a topologia da malha de aterramento, que pode ser quadrada ou não, como nós podemos ver aqui. Nós temos o solo, que é estratificado em duas camadas mais a superficial. Então eu entro com a resistividade da camada superficial, da camada superior e da camada inferior e a profundidade delas. E aqui eu tenho o desenho 3D dessa malha. Então aqui eu tenho uma visão 2D das hastes enterradas na superfície, né? E aqui eu tenho as visões 2D e 3D da malha. Feito isso, eu consigo fazer a análise da malha, baseado nos critérios de falta, né? Qual que seria a corrente de falta e qual que é o tempo de eliminação da proteção para essa falta. Essa corrente de curto-circuito fase terra, ela pode vir do nosso estudo de curto-circuito do próprio ETAP, né? Ou pode ser um valor entrado pelo usuário, e tem as definições para o cálculo dessa malha. Feito esse cálculo, é possível a gente fazer análise de tensão absoluta, tensão de toque e tensão de passo, num gráfico 3D. Então conseguimos fazer todas as visualizações em 3D. Aqui no caso nós estamos vendo o perfil da tensão absoluta, a tensão de toque e a tensão de passo. Caso eu apresente os limites sobre tensão, ele vai fazer o gráfico para nós baseado no critério de tensão. Ainda podemos importar e exportar a malha de terra
para o AutoCAD através de um arquivo XML. Nós podemos, lá no AutoCAD, exportar esse XML e importar aqui, que ele vai já dar todas as coordenadas da sua malha de aterramento. Agora vamos falar um pouco sobre as responsabilidades referentes à norma 10. O item 10.3.1 diz: as responsabilidades quanto ao cumprimento dessa norma são solidárias aos contratantes e contratados envolvidos. O 10.13.2 diz: é de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle quanto aos riscos elétricos a serem adotados. Então, nesse caso, nós podemos dizer e dar o exemplo das etiquetas. Então, nós devemos informar na frente do painel a etiqueta informando o potencial risco à energia incidente que o operador vai estar operando aquele dispositivo ou na frente daquele painel e instruindo a utilização da roupa adequada para essa manobra. Então, isso fica evidente nesse item da norma. No item 10.14.1 diz que os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior. Ou seja, voltando ao exemplo da etiqueta, quando você vai operar ou fazer uma manobra na frente do painel e não tem a etiqueta informando ou através do seu permissão de trabalho qual que é a energia incidente daquele cubículo ou daquele painel, você pode se recusar a operar executar aquela manobra, solicitando qual que é o nível de energia incidente pelos estudos para que você se vista adequadamente para fazer aquela manobra, evitando os riscos ou a queimadura devido ao arco elétrico. Os itens 10.14.4 e 5 dizem sobre a disponibilidade da documentação tanto para os trabalhadores quanto para as autoridades competentes. Ou seja, a sua empresa deve sempre manter a documentação disponível nas subestações, no prontuário, e também para os trabalhadores e também quando as autoridades competentes solicitarem. Então, note que você sempre deve manter atualizado toda essa documentação. Caso tenha alguma dúvida, deixe a sua pergunta abaixo. Obrigado por participar mais desse webinar.